o capítulo 2, né? Tratando da parte de aves, da portaria 059, no que trata do regulamento técnico das agroindústrias. Artigo 39. A agroindústria de pequeno porte que se destina ao abate de aves pode realizar procedimento manual até a capacidade máxima de 500 aves por dia ou procedimento semiautomático para a capacidade de 501 até, no máximo, 1.000 aves por dia. Então, pode ser realizado procedimento manual até a capacidade máxima de 500 aves por dia ou semiautomática com a capacidade de 501 até no máximo 1.000 aves por dia. Da estrutura física, artigo 34. Quando existir alojamento de aves no estabelecimento, este local deve estar no mínimo de 10 metros do prédio industrial e ser dotado de mecanismo de separação do lote, a fim de garantir o período mínimo de jejum e dieta hídrica correspondente a 12 horas antes do abate. Garantir o período mínimo de jejum e dieta hídrica correspondente a 12 horas. Quando existe alojamento de aves no estabelecimento, esse local deve estar no mínimo a 10 metros do prédio industrial, conter mecanismo de separação de lotes e permitir o jejum e dieta hídrica de 12 horas. Antes do abate, se passa disso, tem que alimentar e abater só depois de 12 horas. Artigo 35. O estabelecimento deve possuir sistema de provimento de água quente para higienizar e abastecer o equipamento de escaldar, depilagem e esterilizadores. Parágrafo único. Quando houver uso de caldeira, sua instalação e utilização não poderão comprometer as condições higiênico-sanitárias de operação do estabelecimento. Artigo 36. Em locais onde seja realizada a inspeção pós-mortem e final, as lâmpadas devem ser dispostas de maneira a garantir a iluminação desses locais, sem ocasionar sombras, com iluminação mínima de 500 lux medidos na posição das carcaças. Artigo 37. Deve ser prevista uma área de inspeção final próxima à casa de evisceração, dotada de gancho, lavatório, esterilizador e recipiente diferenciado para produtos liberados e condenados pela inspeção. Artigo 38. A fabricação de produtos não comestíveis nos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de abate de aves deverá ser realizada em área específica e distinta do prédio industrial com a utilização de equipamentos adequados para cada fim. Sempre é, né? Os equipamentos e utensílios e procedimentos. Artigo 39. Para a contenção das aves, pode ser utilizado os seguintes equipamentos: funil, gancheiros ou ganchos apoiados em trilhagem aérea. Parágrafo 1. Quando utilizar a trilhagem aérea manual ou mecanizada, deve ser prevista lavagem dos ganchos no seu retorno para a área de pendura. Artigo 40. O sangue deve ser recolhido em recipientes que não permitam o seu extravasamento, mediante recipiente com tampa ou encalha, e não poderá ser utilizado como produto comestível. Para ser utilizado como produto comestível, tem que ser recipiente específico, até o metro de abaixo, né? De bovino tinha até que esterilizar uma faca, né? Cada abate, cada sangria. Artigo 41. Para escaldagem é necessário o tanque de escaldagem ou equivalente. Parágrafo 1. A água utilizada para escaldar deve ter a temperatura controlada de modo a evitar o cozimento das carcaças e permitir a completa depenagem. Parágrafo 2. O volume total da água utilizada para escaldar deve ser renovado a cada 12 horas para equipamento estático e a cada 8 horas para equipamentos automatizados. Parágrafo 3. É proibida a utilização de substâncias contaminantes na água utilizada para escaldagem. Artigo 42. Para depenar são necessários os seguintes equipamentos: depenadeira rotativa ou depenadeira contínua. Parágrafo 1. Nessa área deve ser previsto o depilador de pés para abate superior a 500 aves por dia. Artigo 43. Para a evisceração são necessários os seguintes equipamentos: calha com declive acentuado, dotado de ralo coletor de vistas não comestíveis
e pontos de água correndo sob pressão em suas duas bordas. Inciso 2. Gancho suspende 3 pontos apoiados em gancheiras ou em trilhagem aérea. Inciso 3. Esterilizador. Inciso 4. Recipientes para coleta e armazenamento de resíduos provenientes da operação. Inciso 5. Mesa para limpeza de miúdos comestíveis. Inciso 6. Chuveiro. O parágrafo único fala ainda que a retirada dos pulmões é obrigatória, podendo ser mecanizada a partir de 500 aves. Artigo 43, né? Artigo 44. Após a evisceração, as carcaças devem ser lavadas externa e internamente por aspersão de água sob pressão, com jatos orientados no sentido de que toda carcaça seja lavada, inclusive os pés. Artigo 45. Para o sistema de pré-resfriamento estático, não haverá necessidade de instalação de hidrômetro, devendo-se obedecer a proporção mínima de 1,5 litros de água por carcaça. Essas partes aqui é importante. Sempre quando cobra alguma coisa de ave, essas coisas assim. Artigo 46. Para o pré-resfriamento de fígado, coração, moela, pés e pescoço com ou sem cabeças, é necessário o tanque ou recipiente em imersão individualizados dotado de hidrômetro e termômetro com leitura externa. Então é para o sistema de pré-resfriamento estático que não tem necessidade de hidrômetro, mas deve obedecer a proporção mínima de 1,5 litros de água por carcaça, né? Aí, depois no artigo 46, fala que para o resfriamento de fígado, coração, moela, pés e pescoço com ou sem cabeça, é necessário o tanque ou recipiente de imersão individualizado dotado de hidrômetro e termômetro com leitura externa. Então, para o resfriamento dessas vísceras que são vendidas, com ou sem cabeça, é necessário tanque ou recipiente de imersão individualizado, hidrômetro e termômetro com leitura externa. Parágrafo único. Para o sistema de pré-resfriamento estático, não haverá necessidade de instalação. Mas. Foi falado, né? Fizeram uma baguncinha aqui, né? Exceto, né? Para o resfriamento de fígado, coração, moela, pés e pescoço com ou sem cabeça. Aí vai ser necessário. Artigo 47. Quando resfriado por imersão, as aves devem ser penduradas em gancheiras ou ganchos apoiados em trilagem aérea para gotejamento, para que a água absorvida durante o processo não ultrapasse o limite estabelecido em legislação. Artigo 48. O estabelecimento deve dispor de câmaras frias ou equipamento de frio industrial provido de circulação de ar forçada e termômetro com leitura externa para a realização exclusiva de estocagem de produtos resfriados. Parágrafo único. É obrigatória a instalação de câmara fria no estabelecimento com capacidade de abate superior a 500 aves por dia. Artigo 49. Os produtos resfriados devem atingir a temperatura máxima de 4 graus e no máximo 4 horas a partir do processo de sangria. Artigo 50. Os resíduos sólidos decorrentes do abate devem ser acondicionados em recipientes de uso exclusivo, dotados de tampa e depositados em área externa do prédio industrial coberta e telada. Parágrafo 1. O estabelecimento deve dispor de mecanismo de redução de impacto ou dano ambiental, adotando meios para o destino adequado de seus resíduos industriais que evitem a disseminação de doenças de interesse à defesa agropecuária e à saúde pública. Parágrafo 2. É obrigatória a instalação de equipamentos de tratamento de resíduos sólidos nos estabelecimentos com capacidade de abate superior a 500 aves por dia.
Artigo 51. A agroindústria de pequeno porte e abate ave deve utilizar matéria-prima proveniente de grande sob controle sanitário oficial do órgão competente. Artigo 52. No caso de produto resfriado, o produto final deverá permanecer na câmara de resfriados ou equipamento frio industrial durante, no mínimo, 24 horas antes de sua expedição, mantida a temperatura mínima de 0 graus e máxima de 4 graus. O prato de produto congelado deve atender aos previstos na legislação vigentes. No caso de produto resfriado, o produto final deve permanecer na câmara de resfriados ou equipamento frio industrial durante, no mínimo, 24 horas antes de sua expedição, mantido em temperatura mínima de 0 grau e máxima de 4 graus. É, por que já não trata do tudo aqui, né? Então, produto resfriado, permanecer na câmara de frios, resfriado ou equipamento frio, durante no mínimo 24, durante no mínimo o quê? Não fica entre vírgula não, né? A sua expedição. Antes da sua expedição. A temperatura mínima entre 0 graus e máxima de 24 graus, de 4 graus. Capítulo 2, produtos cárneos. Ou capítulo 3, foi da ave e do matadouro em si. Artigo 53. Os estabelecimentos cárneos serão classificados de acordo com a legislação específica vigente e devem atender os requisitos dispostos para seu enquadramento, sendo permitida escala máxima de produção de 3 toneladas mês. Da estrutura física e equipamentos. Artigo 54. No estabelecimento que recebe como matéria-prima carcaça e corte de produto de origem animal, é permitida a utilização de uma única câmara de recepção, desde que possua trinidade aérea para estocagem da carcaça. É proibido o armazenamento de produtos em embalagem secundária quando houver carcaças ou produtos apenas em embalagem primária na câmara de recepção de matéria-prima. É proibido colocar produtos de embalagem secundária junto com produto de embalagem primária. Matéria-primas de espécies diferentes devem ser armazenadas separadamente. Artigo 55. Nos estabelecimentos que produzem embutidos, não é obrigatória a existência de câmara de massa, desde que o processo de embutimento ocorra imediatamente após a produção da massa. Artigo 56. Quando houver produção de produtos salgados defumados, é obrigatória a existência de câmara de sal a cura com temperatura de 5 a 10 graus. Parágrafo 1. Quando utilizar a mesma câmara, os procedimentos deverão ser realizados em momentos distintos. Parágrafo 2. As câmaras frigoríficas podem ser substituídas por equipamentos de frio de uso industrial aprovado pelo Serviço de Inspeção Estadual, provido de circulação de ar forçada e termômetro com leitura externa, desde que compatíveis com os volumes de produção e particularidades dos processos produtivos. Artigo 57. Quando houver produção de produtos congelados, é obrigatório equipamento para congelamento rápido ou túnel de congelamento. A sala de produção deve obrigatoriamente dispor de equipamento frio condicionado a uma temperatura ambiente que não seja superior a 16 graus. Artigo 59. As instalações de frio industrial para armazenamento de matéria-prima e produtos acabados poderão ser supridos por refrigerador industrial, freezer ou outro mecanismo de frio aprovado pelo Serviço de Inspeção, desde que possua instrumento de controle de temperatura. Artigo 60. Com relação ao pé direito, este deve possuir altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e atender às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas específicas para suas finalidades. Artigo 61. É obrigatória a existência de pia para higienização das mãos no interior da sala de produção. Artigo 62. Nos estabelecimentos que produzam produtos defumados e que sua indicação de conservação seja a temperatura ambiente, é facultada a existência da câmara de expedição frigorífica, desde que o setor possua condições favoráveis de temperatura e umidade. Parágrafo único. É permitido o uso de ventiladores no setor de expedição quando o produto final apresentar características descritas nesse caput. Artigo 63. As estufas de cozimento ou defumação devem ter as aberturas para acesso à lenha e limpeza localizadas na parte inferior e externa.
Parágrafo 1. É permitida a construção de estufas em alvenaria desde que revestidas internamente por material impermeável e de fácil higienização, incluindo pisos e portas. Parágrafo 2. As estufas devem obrigatoriamente possuir instrumentos de controle para aferição de tempo e temperatura de cozimento ou defumação. Artigo 66. O setor de embalagem primária poderá ser utilizado para embalagem de produtos de diferente natureza, desde que sejam realizados após a higienização e em momentos distintos. Artigo 65. A higienização de utensílios pode ser realizada na área de processamento, desde que esteja dotado de ponte de água corrente e local para uso exclusivo dessa finalidade e ocorrer em momento distinto à produção. Artigo 66. A seção de banho deve ser independente da seção de processamento e demais seções devem possuir tanque para fusão e tratamento dos tecidos adiposos. Da produção, artigo 67. A matéria-prima deve obrigatoriamente proceder de estabelecimento inspecionado na esfera estadual, federal ou serviço de inspeção municipal aderido ao SISB. Artigo 68. Os produtos armazenados nas câmaras devem atender às condições de conservação compatíveis às suas temperaturas, não oferecendo prejuízo à inocuidade e qualidade dos mesmos. Artigo 69. O descongelamento de matéria-prima deve ser realizado sob controle de temperatura de até 6 graus. Até 5 graus, podendo ser utilizado o mesmo equipamento de frio destinado à recepção de matéria-prima resfriada. Artigo 70. É permitido a realização de desosse e outros procedimentos de industrialização na mesma sala, desde que em momentos distintos entre si, respeitando as particularidades de temperatura do ambiente previstas em legislação vigente. Artigo 71. Pode haver o processamento de produtos de espécies diferentes na sala de produção, desde que em momentos distintos e após a higienização. Artigo 72. Para produtos processados, os estabelecimentos devem seguir o regulamento técnico de identidade e qualidade específico de cada produto. Artigo 73. Os ingredientes e aditivos utilizados na produção devem possuir registro no órgão competente ou ficha técnica, bem como os produtos químicos de higienização. Artigo 74. Todos os ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia apresentados na formulação devem dispor de informação clara sobre sua composição e seus percentuais. Parágrafo único. Nenhuma modificação na formulação, processo de fabricação ou rótulo pode ser realizada sem prévia autorização do Serviço de Inspeção Estadual. Não consegui ver aqui a seriedade desse negócio, desse capítulo 3. Deixa eu ver aqui quanto tem de pescado, que dependente já começa o outro, né? Vamos lá, né? Vamos começar o outro, já foi 2 no outro.